espera que a Venezuela tenha ajuda suficiente. Vários países estão prometendo essa ajuda. E a Lu acabou de comentar, Lorival, essa questão dos Estados Unidos, se os Estados Unidos usariam essa oportunidade para ampliar aí talvez a sua presença na Venezuela, até como uma oportunidade de mostrar, talvez, para o resto da América Latina, que eles não estão interessados especialmente, estão somente no petróleo venezuelano, como o próprio presidente Donald Trump chegou a dizer. Existe essa oportunidade? Você acha que os Estados Unidos, como você acha que os Estados Unidos vão se comportar no curto, médio e longo prazo com relação a essa tragédia, ou não vai mudar nada na relação com o Estado venezuelano? O presidente Trump disse que os venezuelanos são, aspas, nossos novos e grandes amigos, né, e vai procurar demonstrar que os países da América Latina que se alinham com os Estados Unidos têm benefícios. Então, existe aí um incentivo político direto para trazer algum alívio para a Venezuela. Então ele falou em 150 milhões de dólares e a mobilização desses 2 navios e porta-aviões e também aviões, né? Então vai haver essa ajuda, é uma ajuda limitada naturalmente, os Estados Unidos sofrem com grandes pressões orçamentárias, né? E acabou de gastar aí quase 100 bilhões de dólares no Irã, né? E então não há um ambiente político nos Estados Unidos muito favorável a grandes atos de generosidade com outros países. No Departamento de Estado existe um interesse de demonstrar uma capacidade de apoiar a Venezuela. Um assessor sênior do secretário Marco Rubio, o Ricardo Pita, ele saiu da Venezuela com 14 anos de idade, né? Se instalou na Flórida. O próprio Marco Rubio tem um interesse grande ali no Caribe, né? Ele é filho de cubanos que também foram para a Flórida. Então, é um ambiente em que os Estados Unidos, o presidente Trump pode tentar desviar um pouco a atenção em relação às negociações com o Irã, que têm sido muito criticadas, essa guerra muito criticada, muito impopular, mas é limitado o escopo desse proveito político, porque a Venezuela é um país que teve um regime, tem ainda, né, um regime muito ineficiente, muito ineficaz, e que isso não gera uma grande simpatia, assim, quando se trata de ajudar um país, apesar de toda a tragédia, de toda a dor. O raciocínio do contribuinte comum a gente faz aqui a nossa tarefa de casa, a gente tem as nossas necessidades também, e aí a gente tem que transferir recursos para um país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo e não sabem administrar isso, são corruptos, né? Então, por mais que haja um sentimento de solidariedade, há também um certo sentimento de antipatia. Assim, é uma mistura de sentimentos. Os seres humanos são ambivalentes, eles não sentem uma coisa só de uma vez só, eles sentem várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas há uma certa... A única coisa boa em tudo isso é o Nicolás Maduro não estar no governo. Por quê? Porque ele rejeitaria a ajuda americana, como ele rejeitou várias vezes, né? E o Chávez rejeitava também, ele rejeitou na pandemia, né? E então agora pelo menos a Delcy Rodrigues tem essa parceria aí com o presidente Trump, cujo país é quem pode mais ajudar, né? Até porque está muito mais próximo, né? Curiosamente, eu li sobre a ajuda que a Rússia, por exemplo, está pensando em mandar, ou já mandando do outro lado do mundo. Não posso estar errado, talvez vocês tenham outra informação. China, por exemplo, que compra tanto petróleo da Venezuela, que era grande aliado do Maduro, não vi nenhuma manifestação maior, posso estar enganado, pode ser que essa manifestação esteja chegando agora, mas me chamou um pouco a atenção, não ouvi nada da China. Lorival, eu tinha mais uma pergunta para cada um de vocês, mas vou
manter a palavra com você. Eu queria entender qual é a avaliação que você faz da oposição. Você fez essa análise sobre os Estados Unidos e a oportunidade que isso teria para alguns políticos, inclusive americanos, que têm interesse, e funcionários públicos também, que têm mais interesse na região, e, portanto, tem uma ligação com a região, tem mais interesse, talvez, ajudar. Como é que você vê a oposição se comportando nesse episódio? Você acha que isso vai dar margem para eles agirem de alguma forma, pedirem novamente eleições, pedirem a queda do Delcy Rodrigues, ou eles vão esperar, porque afinal de contas é um momento de comoção nacional? Qual é a sua análise do papel da oposição nessa tragédia? É uma oportunidade, né? Não que eles estejam felizes com a tragédia humana, mas é uma oportunidade política, sim, de lembrar aos venezuelanos e o restante do mundo o quanto é o alto custo que tem você ter um governo totalmente sucateado, desmantelado, né? O Chacal é um dos distritos que foram mais abalados, mais atingidos por esse terremoto. É um distrito de Caracas, cujo prefeito foi Leopoldo López, um dos principais líderes da oposição venezuelana. Ficou bastante tempo preso, aguentou muito a repressão, até que finalmente se transferiu, se exilou, acho que em Madrid, se não me engano, mas ele tem ainda bastante capacidade de mobilização dentro de Caracas e de todo o país. E outros líderes oposicionistas também, né? Maria Corina Machado, Henrique Capriles e tantos outros. Então, é uma oportunidade, sim, talvez passado esse primeiro momento de choque emocional, em que, politicamente falando, eles não podem correr o risco de dar a impressão de que estão aproveitando uma oportunidade, de que estão se aproveitando de uma grande catástrofe, mas num segundo momento, sempre que tem terremotos, o debate vem a respeito de gestão, de administração, de políticas públicas, de seriedade no cumprimento das normas, de edificação, na construção de um sistema de resposta. Então, todas essas discussões vão vir, sim, e poderá catalisar um processo de democratização. Isso é uma hipótese plausível, sim.